Beleza, galera? Sejam bem-vindos ao terceiro Quadro Norte Podcast. Se apresentem aí, Volney. Aqui quem fala é Volney Nazareno, quadrinista de Belém do Pará. Boa noite aí, povo dos quadrinhos. Fala, Alexandre. E aí, galerinha? Alexandre Coelho aqui. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Ítalo, seja bem-vindo. Aqui é o Ítalo Ferreira. Prazer estar aqui de novo com vocês. Quadro Norte, vamos que vamos. Beleza, galera. O tema escolhido desse nosso terceiro podcast, o Quadro Norte, é animações que marcaram nossa infância. Não tem como a gente separar quem gosta de quadrinho e ter o vínculo com animações. Crescemos assistindo animações na televisão aberta, hoje internet, hoje streaming, hoje TV por assinatura. Que a pergunta que eu faço logo de cara aqui para os meus participantes, tá, é qual é a abertura de animação que marcou a infância de vocês? Deixar bem claro que essa pergunta é independente de vocês tenham gostado do desenho ou não. Mas qual foi a abertura? Posso começar? Pode. Mano, eu vou dar a real pra todo mundo. Não tem. Todos vocês curtem. A abertura de Cavaleiro do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no teu coração. Todo mal, combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. A música, cara. Sabe, aquela Qual abertura. delas? Cavaleiro do Zodíaco, o primeiro que veio. Saint Seiya. Sabe, a música, a banda brasileira, aquela versão em português. Não, Era aquela da Manchete, pô. Daquela. Pois como é. Larissa e o William que cantavam. Tem sempre alguém no Aquela cosmos do ajudando CDzinho. os cavaleiros a vencer. Aham. Essa aí foi a segunda. Tá, Eu não lembro. beleza. Isso. Quem mais aí? Deixa eu falar aqui a minha. A minha é a abertura de Jace e a Liga Relâmpago. Passavam no SBT. Olha. Thundering across the stars to save the universe from the monster minds. Jace searches for his father to unite the magic root and lead his Lightning League to victory over the changing form of Sawboss. Wheeled warriors explode into battle. Lightning strikes. There's a power that comes from deep inside of you. Since every day you're reaching toward the light. And you know there's a long, long way ahead of you. But when your wills get you there, things will turn out right. Just keep on turning, don't stop rolling. The fire is on. Lamps burning, wheels moving, real warriors. Come take a chance, keep on turning, don't stop rolling. The fire is on. Lamps burning, wheels moving, real warriors. Real warriors. Adorava aquela música. Cara, por enquanto eu não sei de E o nenhum. encerramento mas tudo bem. também. Vai lá. E eu adorava a música e o encerramento. E o encerramento tem uma história engraçada porque é a única música que até hoje ninguém conseguiu encontrar ela completa, assim. Com tempo, além do tempo do encerramento do desenho mesmo, né? Vai, Ítalo, qual é a tua abertura? O Alexandre adorava essa abertura aí também. Mas a minha é os Cavaleiros, cara. O Ney, a mesma coisa do Ney. É uma abertura para mim que até hoje eu não sei, eu não vi assim nenhuma abertura de anime que me impactou tanto assim. Foi essa, cara. Aquela de ver o Sei ali pegando a armadura e girando. E cara,
O cara fala a primeira estrofe da música e o cara já fala cantando. O cara não consegue só falar. Eu queria acrescentar uma coisa, Tony, com a fala do Alexandre aí, é que Jace não chegou a vir totalmente todos os capítulos para cá para o Brasil. Tá? Lá na França, eles chamam de generic. E na França, tu tem até o episódio 65. Até lá, foi até o episódio 65. Então, se tu for no YouTube e colocar Jace, eu acho que é Jace e os Conquistadores do Espaço, algo assim. E generic, é capaz de tu encontrar esses episódios, só que em francês, né, para te assistir. Eu sei E aí que tu mata muito da curiosidade. lá tem um Olha. fandom, sabe? Um fandom, né, gigante de Jace lá. Eu pesquisei bastante, tem a galera lá. Fez muito mais sucesso lá do que na própria América e no Brasil também. Sim. Lá é uma... Até hoje tem uns sites na internet, já mortos, né? Mas tem muitos sites, assim, com coisas sobre o desenho lá. Cara, desse aí que vocês falaram, eu conheço o Cavaleiro do Zodíaco, mas não lembro da abertura, não. Nunca fui muito afim de anime. Mas é interessante que a minha abertura que eu gostava muito, que era Thundercats, mais tarde eu vim descobrir que quem fazia Thundercats era um estúdio de anime, né? Thundercats! Thundercats are on the move. Thundercats are loose. Feel the magic, hear the roar. Thundercats are loose. Thunder, 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 Thundercats. Thunder, 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 Thundercats. Thunder, thunder, Thundercats. Thunder, 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 Thundercats. Mas eu nunca curti muito Matou anime. ele. Mas Thundercat, cara, até hoje, até um dia desse eu colocava a trilha aqui no meu celular como toque, coisa e tal. Cara, sinceramente, assim, ainda aquele grito no início, porque tem a versão que era cortada, editada na Globo, e logo mais na frente a Globo começou a deixar a versão na íntegra. Então tinha uma versão que tinha um áudio original, que tinha um grito e tal. Cara, Tonico, tu conseguiu ver o piloto? sim, eu assisti, pegou. Poucas pessoas conseguiram ver o piloto. Gênesis. Eu vi na estreia. Eu vi na estreia quando estreou na TV. Na Pois Globo. é. E quer saber uma curiosidade sobre Thundercat? Porque, Peraí, porque fala, Alexandre. a Globo ela tinha uma mania que ela era o seguinte. A Globo ela tinha uma mania que era o seguinte: os desenhos quando estreavam, ela passava o primeiro episódio só da primeira vez e a abertura completa ela passava também só no primeiro episódio. Isso. Depois disso ela começava a cortar e nas reprises ela sempre pulava o primeiro episódio. Que era para dar a sensação de falsa continuidade sempre. Entendeu? Não tinha Ela tinha anteriormente, isso. Então, né? teve muito desenho que só passou a abertura uma vez. Então, tem muito desenho que a abertura só passou uma vez. A Cara, primeira vez. É só aquela chamada, assim, depois ficava. A É questão, só, tipo, uma chamada ali, aparecendo o título do... Quando não era, pulava só o nome do Isso, episódio. é. Assim. a questão de corte, tanto em animações como em filmes, isso dá um podcast à parte, tá? Em televisão aberta do que era cortado nos filmes. Mas vamos lá, Tem galera. muitas histórias. Vamos seguindo aqui a nossa pauta aqui. Então, isso aí era só para dar um esquenta. Então, agora vamos para o tema mesmo, né? Qual é a animação que marcou as animações, ou a animação que marcou a infância de vocês aí, começando aí pelo Alexandre aí. Conte aí, Alexandre, qual foi as animações ou a animação que marcou a tua infância? Tá. São várias. Eu tenho uma relação muito especial com as animações dos anos 80. Porque o que acontece? Eu nunca tive uma relação, desde criança, muito boa com meu pai. Meu pai nunca foi exemplo de nada pra mim, assim. Se for exemplo de alguma coisa, foi de coisa ruim, mas de coisa boa, não.
Então, essa parte da minha criação, os bons exemplos, né, os bons comportamentos, as boas lições, eu aprendi com os desenhos. Então, por isso que eu tenho uma relação muito forte com as animações que eu tive, com os personagens que eu tive que eu vi nos anos 80, que eu assisti. Aquelas liçõezinhas que o He-Man dava no final, para mim, eram muito importantes, porque eram coisas que eu, fora minha mãe, não tinha outro exemplo desse em casa para mim. Então, eu ia pegando, sabe? E uma animação que me marcou nesse ponto foi Thundercats. Tô aqui segurando um bonequinho do Lion para mostrar para vocês como eu sou fã, porque Te invejo. Thundercats ele tinha uma característica ele tinha uma característica especial, porque é o seguinte, o Lion ele era um personagem que ele era uma criança e depois ele acorda num corpo de adulto, né? Porque tem aquela passagem de tempo da criogenia dele lá. Só que ele começa as aventuras dele ainda com a cabeça infantil. Então, a cada episódio, entendeu? Ele aprende uma coisa, ele amadurece mais um pouco. E isso me afetou muito na época, porque eu aprendia junto com ele. Entendeu? E isso foi muito bacana, assim, pra mim. Mas vários outros desenhos me afetaram de alguma outra maneira, como eu falei do próprio He-Man, que tinha liçãozinha no final, né? E teve outros desenhos também que eu gostava muito, porque eu gostava muito de filme, eu gostava muito de sonora de filme quando criança. E aí quando eu vi um filme virando desenho, como por exemplo Caça-Fantasmas, que eu adorava também, era muito legal também. E só trazendo de volta um pouco o tema da música, que praticamente quase todos os desenhos dos anos 80 tinham músicas bacanas, né? Eles investiam muito nisso. Então, se for pegar querer montar uma playlist de música de desenho, pega os anos 80 assim, quase todos eram musicões, assim. Sim. Incríveis. Uma vez eu peguei, eu tava falando de animação para meus alunos da escola pública, né? Alunos de ensino fundamental menor. Aí eu levei um DVD que eu gravei e eu mostrei vários desenhos antigos, me inspiraram, assim. É uma coisa que não tem quase hoje em dia, né? É diferente. Quem mais aí? É o Volney aí. E essa que é a minha relação. É. Volney, e você? Comigo agora? É, Volney, vai lá. Pô, não dá para começar essa história com vocês, falar sobre animação, se não falando de algo que perturbou a nossa cabeça durante anos, sabe? Durante anos. Final de Caverna do Dragão, cara. Tá? Recentemente foi lançado por fãs aí, se eu não me engano, o final de Caverna do Dragão. E, pô, satisfez, sabe, a curiosidade que a gente sempre teve. Os caras voltaram ou não pro mundo deles? O que aconteceu ali? Caverna do Dragão, assim, marcou a nossa adolescência, né? Mas ficou aquele finalzinho, assim, de... Pô, e o final? Né? Simplesmente acabou a série de qualquer jeito e a gente passou anos, olha, pensando, né, como é que aconteceu, o que foi que aconteceu. Ela Surgiram só até dava, lendas repetia, né? Só repetia. e a gente assistia. Era que nem Chaves, não saía daqueles mesmos episódios, mas a gente estava sempre assistindo. Os episódios já eram passados de forma aleatória, já. Uhum. E surgiram lendas por conta do Caverna do Dragão. Tinha gente que dizia que existia um episódio underground Proibido. de Caverna do Dragão. Isso, né? E começou também a surgir lendas de roteiros que tinha pela internet e tal. Realmente tinham vários roteiros. E meio que assim, foi Caverna do Dragão, né, pra mim. Passar a bola aí da vez. Vai, Ítalo. Qual é o seu aí? Cara, eu tenho um carinho muito grande por esses dois exemplos de animação que o Alexandre citou aí, né? O Thundercats, o Ney citou Caverna do Dragão, isso me marcou muito, né? Tem outra animação também que marcou muito, assim, foi Super Amigos, que é daí que vem o meu gosto. Eu gosto muito do Superman, cara, né? E eu desenhava sempre desde criança e quando eu assistia esse desenho, ele e toda aquela galera lá, né, o Batman, Mulher Maravilha, assim, eu achava aquilo incrível. Recentemente eu assisti um episódio, ele é dividido em dois, que fala sobre a morte do Superman. E caramba, cara, eu vi aquilo ali até hoje, né, vendo velho, assim, eu achei tão encantado, assim, tão legal. Até hoje, assim, eu gosto de ver, assim, de um jeito, assim, muito mágico, né?
Transformers também. Encantado, né? Foi uma outra animação assim que, cara, eu sou apaixonado pelo Líder Optimus. Que o pessoal chama de, era foi o primeiro nome assim que deram para ele naquela dublagem antiga, né? O pessoal hoje é Optimus Prime, né? O pessoal chama. Aí, Né? Porque era líder óptimo. Líder Optimus. Mas aí depois tem uma segunda fase, né? Que eu já achei que me impactou muito. Foram duas animações japonesas. Que é o Cavaleiros do Zodíaco, né? Que, sabe, ver aqueles personagens soltando aqueles poderes e falando o nome do poder antes de soltar. Eu achei aquilo ali uma coisa tão chocante, assim, sabe? E mostrando o efeito de todos aqueles golpes, aqueles poderes, aquilo ali me marcou muito. E o Street Fighter, que passava no SBT, o V. Eu jurava que tu ia falar isso. O Street, cara, que passava todo sábado, eu religiosamente ia, todo sábado assistir. Adorava, assim, né? Ver o Ryu fazendo o Hadouken ali. Depois do Meteoro de Pegasus, o Hadouken aparecendo ali, pra mim, é o melhor poder que eu já vi. Passando Aí, sem Ítalo, Fazer Hadouken ali. Ítalo, uns 4 episódios pra ele invocar o Hadouken e jogar, né? Cara, e ficava. Hadouken! É muito bom, cara. É muito bom. Galera, eu acho que tem alguns parecidos com o que vocês falaram aí, mas eu já falei, né, Thundercats, referência em desenho, ganhei uns trocadinhos na escola fazendo pôster do Lion, a lápis. Eu tinha até agente, um amigo meu agenciava os desenhos no colégio. E He-Man gostava bastante. Mas assim, se for mesmo citar, cara, era Thundercat, He-Man, tá? Smurfs, né? Gostava muito, muito, né? Dos Smurfs. E eu gostava, não especificamente de um desenho, mas desenhos curtas que passavam na Disneylândia dia de domingo na Globo, sabe? Sim, olha, a gente está esquecendo isso, né? Aquilo, cara, nossa, tinha... aquilo foi uma referência de animação, uma referência de música. E não eram os desenhos do Pato Donald, era aqueles... Os Três Porquinhos. Fábulas Disney. Tinha a... Sinfonias tolas, né? Isso. Aí eles mostravam um pouquinho do making off. Cara, isso era muito legal. Eu cresci. E eu acredito que isso tem um forte impacto, com certeza, no meu gosto por animação, no meu gosto por desenho. Eu me inspirava naquilo para desenhar. E eu lembro que quando surgiu o DVD, com a opção de você ter making off, foi uma das coisas que mais me atraiu no DVD e no Blu-ray, foi a questão de você poder acessar, ver, porque até então a internet ali não era muito forte nesse quesito. Então, o DVD permitia isso junto com o Blu-ray. Então, eu sempre gostei de ver como é que era. E a Disney, através da Disneylândia, no dia de domingo, ela sempre mostrava um documentáriozinho, o cara fazendo animação no acetato, e aquilo me fascinava. Vai, Alexandre, aí, cumprimenta aí. Eu queria só adicionar uma coisinha com relação ao que tu falou agora, que é... Tinha uma outra experiência também, parecida com a tua com relação aos domingos, mas é também as tardes na TV Cultura. Passava muitos desenhos diferentes, uns curtas-metragens também estrangeiros, alguns sem fala também. E aí eu tive contato, acho que isso também que despertou mais meu interesse por animação foi esse, porque eram coisas mais experimentais, coisas de fora, assim, estrangeiras, né? A gente passava muita coisa na cultura. Lá conheci também a Betty Boop, por exemplo, via lá. A gente passava muita coisa diferente, assim, da programação normal, comercial que a gente via nos desenhos, né? Mas eu queria perguntar para vocês se vocês têm, eu quero adicionar aqui uma pauta, perguntar para vocês se vocês têm alguma história, tipo, algum trauma, alguma história ligada a algum desenho, algum episódio, assim, né, de alguma dessas séries que a gente assistiu. Eu tenho uma história que é bem tristinha, que eu queria falar. O Ítalo que me lembrou em relação aos Transformers, porque eu também era fissurado por Transformers, eu amava Transformers. E aí teve uma semana na Globo,
que é uma semana da criança, acho que 86, eu acho, que eles passaram a semana inteira, cada dia, na sessão da tarde, era um filme, um longa-metragem dos desenhos que passavam. Aí teve o longa-metragem do He-Man com a She-Ra, teve o longa-metragem dos Thundercats, teve do longa-metragem do Comandos em Ação, e aí o último, na sexta-feira, era o do Transformers. Aí nesse dia, eu esqueci. Eu fui brincar na rua, aí eu notei que não tinha ninguém na rua. Por que não tem ninguém na rua? Aí eu continuei brincando. Quando eu cheguei em casa, que eu me toquei, eu perdi o desenho. Eu tinha perdido. Era o que eu, de todos, era o que eu mais queria ver. E não consegui ver. E aí, nessa época, a gente era pobre, que não tinha videocassete. Então, depois que eu descobri que naquela época já tinha em VHS, né? Mas a gente não tinha videocassete para assistir. Eu demorei, acho que uns 15 anos para assistir esse longa-metragem. Quando eu vi, eu chorei, porque foi uma emoção ver. Infelizmente, eu vi redublado, né? Só recentemente que eu consegui baixar com a dublagem da época mesmo. A versão redublada, mas eu fiquei... Até hoje me dói isso, porque se eu tivesse visto daquele jeito o filme, com aquelas músicas que, pra mim, um desenho animado com músicas cantadas, assim, seriado, aquelas músicas tipo rock, blá, 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 no meio do desenho, não existia isso, né, na série de TV. E que era teria sido uma coisa incrível da minha vida se eu tivesse visto na época. Assim, né? Cara, eu lembro de ter assistido esse desenho e, cara, eu adorei ver, assim, sabe? E é uma animação linda, cara. Sabe, aquele... Eu esqueci agora o nome daquele Transforme gigantesco, que ele é um planeta. O Unicron. O Unicron, o Unicron, né? Cara, ele devorando ali eu achei aquilo, ele me deu medo, cara, na hora vendo aquilo ali. Eu fiquei muito, muito estarrecido, assim, de ver. E recentemente eu Hoje a consegui gente vê que é ver. uma inspiração no Galactus, né? Cara, eu recentemente assisti de novo, eu procurei, eu vou procurar essa animação, e eu achei com áudio dublado daquela época, né? Aquela dublagem antiga. E eu vendo de novo, cara, o mesmo encanto, assim, assistindo, assim. É muito bonito aquela animação. E Esse engraçado que encanto da época que eu perdi. E engraçado que quando ele saiu no cinema, na época, eu tava vendo os caras comentando, que ele tava falando de uma animação dos Thundercats, que também saiu como um filme, que é Thundercats Roll. Não sei se tu já ouviu falar. Que Eu sei. Na verdade, ele é só uma junção de episódios, né? Uma coisa assim. Ele era um filme, ele ia ser lançado como um filme, mas só que quando eles viram que foi um fracasso de bilheteria esses Transformers, aí teve um outro que foi o My Little Pony também, que saiu na época, um longa-metragem também, não foi muito bem, aí eles, não, bora dividir em episódios. Foi que saiu ele retalhado, esse Thundercats Roll. Aí foi ele em assim, forma de cara, filme que passou durante essa semana. Aí eu fiquei assim, poxa, cara, como é que teve esse fracasso de bilheteria? Pô, esse desenho é tão lindo, cara. Eu fiquei assim. E nessa semana também teve uma cena chocante no desenho, no filme dos Comandos em Ação. Tem a cena que o Duke, ele é atravessado por uma cobra, né? Joga um vilão lá que ele tem uma lança que é uma cobra, ele pega uma cobra, endurece e joga atravessa o coração dele, né? Eita. Aí, tipo, como assim? O Duke morreu? Pode ser, é o herói, né? Galera, o Capitão América ali da parada. essa questão de... choque, assim. Na verdade, se nós formos colocar através de conversas, essa conversa que a gente está tendo, a gente acaba lembrando, né? Eu lembro que os Transformers marcou muito também, porque tinha um brinquedo. Então, nossa, eu era fascinado por ter um brinquedo dos Transformers e acabei não tendo, né? E o Alexandre falou de histórias tristes aí. As minhas histórias tristes era quase nesse sentido também. Na época, não tinha condições de videocassete nem nada. A TV aberta era nosso cinema. Principalmente aqui no interior do Pará, que não tinha cinema. E assim, essa questão de perder a animação, às vezes ia para a escola. E aí você perdia. Tava passando nada, você estava na escola, estava passando o seu desenho preferido. E não tinha... Tá perdendo amanhã. Aí eu acho que era uma das estratégias desses canais, era repetir. Tanto que a gente tinha muitos desenhos que não tinham uma sequência, repetiam. Então a gente sempre apostava, não, vai repetir, a gente vai assistir de novo.
Então, assim, às vezes a gente não ficava tão triste por causa disso. Galera, vamos seguir aqui. A gente tinha um calendário em casa que na época a gente chamava fotógrafo pra vir bater foto em casa, né? Sim. Aí teve um dia que o cara veio pra bater foto e aí tava passando She-Ra. Eu adorava She-Ra. Aí eu não queria perder o episódio, eu tava no meio do episódio. Aí tanto que a mamãe ainda tem essa foto, tá bem, bem podrinha assim, mas dá pra ver que eu tô com cara de choro lá, porque eu não queria, tá? Eu fui bater a foto obrigado, que eu não queria ver She-Ra. Cortaram a tua liga lá, pô. Galera, vamos caramba. seguir aqui o nosso Cortaram tema. minha liga. Seguir aqui o nosso tema aqui, aproveitando que o Alexandre falou de histórias tristes aí. Qual foi a animação assim que vocês gostavam na infância e depois que cresceram, vocês viram assim, não gosto tanto assim. Já que tu falou das histórias tristes, vai pra ti, Alexandre, aí. Tá. Uma animação, o pessoal vão querer me bater, mas uma animação que eu gostava muito na época, eu fiquei muito empolgado. Eu lembro quando anunciaram que ia passar, eu dei um salto de alegria, porque na verdade eu tinha assistido antes, né? Eu dei um berro assim quando eu vi o comercial que ia passar o anúncio. Eu tinha assistido já ela antes num programa que passava na Record, que é um programa nerd assim, pop, que é o Top TV. Ele chegava a passar episódios inteiros narrando assim desse desenho. E que eram alguns desenhos dos X-Men dos anos 90. Que tem a musiquinha bacana, icônica lá, que todo mundo conhece, né? Passou, Então, eu não gostava foi na muito Globo, na não? época, e hoje em Passava dia eu aí? não gosto mais. Foi no Passou na Globo, passou Só na que Globo, sim. antes de estrear na Globo, 1 ou 2 anos antes de estrear na Globo, tinha um programa na Record que era o Top TV. Era um programa sobre coisas da cultura pop, assim, quadrinho, blá, animação, desenho. Aí eles narravam, eles passavam na moral. Durante o programa, eles passavam trechos do desenho e iam narrando a história dos episódios. Então, eles passavam quase completo, e como era inglês, né, eles narravam. E aí, Tempestade fez isso e tal, não sei o quê. Eles iam contando, entendeu? Então eu cheguei a assistir os 3 episódios desse desenho nesse programa. E aí, quando estreou na Globo, eu curti pra caramba e tal. Só que com o tempo, eu já não era tão criancinha naquela época. Então eu já lia o quadrinho e tudo mais, já conhecia. Né? E aí, com o tempo, eu fui assistindo e foi me desagradando que não respeitava o material base, né? Eu queria ver a história do quadrinho, eu não via lá, me desagradando. E o desenho, a arte, me desagradou depois, né, de um tempo. E hoje em dia eu não gosto mais tanto, eu não tenho todo esse apreço que as pessoas têm por esse desenho atualmente. Eu não gosto tanto, assim. Muita gente ama, curte, né? Tem um fandom grande por esse desenho, assim. Eu não tenho esse gosto por ele. Com o tempo, eu foi caindo pra mim, justamente por causa disso, né? É um estilo de animação que hoje em dia eu olho, eu acho feio. Funcionava pra época, com certeza, eu não vou criticar. Mas, assim, pra mim, pro meu gosto agora, não é tão bom mais, assim. E tem muita coisa assim na minha cabeça, por exemplo, que tem coisa que sabe aquela coisa que o pessoal espalha como verdade e acaba ficando, né? Que é, por exemplo, a questão do próprio Isaac Bardavi, que era o dublador, né? Se tu for assistir de novo o desenho, ele não dubla todos os episódios. Ele dubla poucos, depois ele sai e não volta mais. Então tem muita coisa assim que desmistifica, né? Com o tempo a gente vai olhando assim. Inclusive ele tá agora no streaming, né? Voltou e dá pra assistir tudinho lá agora, quem gosta e tal. Vai lá, Ney. Tô, agora, beleza. He-Man, cara. O He-Man é um pé no saco pra mim assistir nos dias de hoje. Vocês estão me ouvindo legal? Sim, sim. Tá? Mas por quê? Agora, tu sabe uma coisa em que o He-Man foi aproveitado de um outro desenho que me fascinava? Era o Tarzan, cara, que passava no SBT. Lembra do Tarzan? Tu assiste o Eu assisti esse Tarzan, Viu assim? Eu via. E aí tu Inclusive, Aí, logo que eu vi Cara, o isso é He-Man, muito velho, cara. aquela cena do mergulho do He-Man. Eu lembro desse Não desenho. tinha como tu não pensar, né? Tu vê o He-Man fazendo aquilo, daí, pô, isso é o Tarzan. É? Isso que eu lembro só. Mas tu então Vai era. lá, desculpa. Passava no SBT, que ainda era TVS ainda, né? A Filmation, que era a empresa que fazia isso, foi muito importante pra gente nesse período. Ela fez muitas animações. Por exemplo, o Alexandre comentou sobre o Caça-Fantasma. Tu lembra do Caça-Fantasma do SBT? Que era da Filmation? Que era da Filmation, do SBT. E era uma abertura muito legal. Inclusive a música muito boa também. Legal. Mas deixa eu perguntar, Valnei, tu acho que não explicou direito por que tu não gostava do desenho. Não gosta mais do desenho do He-Man. Tipo, eu gostava do He-Man quando era criança, né, tal, mas depois de adulto, já não tive saco para aqueles tipos de enredo, sabe? Infelizmente, não sei, acho que o gosto
passou. Tipo, era interessante aquilo ali naquela época. Muda, Que né? não é para mim nos Muda dias de o ponto hoje. vista. Isso. Inclusive, como eu disse agora, eu acho que não deve ter escutado, mas eu assisti She-Ra no cinema, né? Quando o He-Man e a She-Ra se encontram, e eu fui para lá assistir, fiquei todo empolgado. Mas se tivesse que voltar nos dias de hoje, eu não voltaria, com certeza. Com Ah, certeza. gente, tá chegando o He-Man aí, né? Um filme, É, a expectativa. não tô muito empolgado. Também não. Cara, só fazer um adicional aí, que o Ney comentou a questão do. Eu nunca assisti essa animação que foi pro cinema do He-Man e da She-Ra. Era um período que eu gostava, mas eu já estava. Já não estava tão animado Já com ela. tava abandonando já. Vai, Ítalo, qual é a tua animação Ele que ele passou durante essa semana que eu falei. Oi? Oi, Alexandre? Vai, Ítalo. Qual desenho aí que tu gostava e agora não gosta cara, tanto? eu não sei, eu gostava muito do He-Man, né? O He-Man tá sendo Mas hoje maltratado. não tem mais também o mesmo encanto assistir novamente. O Alexandre falou dos X-Men, eu vou falar de um aqui que eu acho que o pessoal vai bater também. É o Dragon Ball, cara. O Dragon Eu vou Ball, te bater. Me dá teu endereço que eu vou aí te dar um soco. é o Dragon Ball, cara. Olha, o que eu ainda gosto de ver O de Z ou o Dragon Ball Z? o que eu ainda gosto de ver do Dragon Ball é o Dragon Ball, que é ele criança, e o Z, a saga Frieza. Que é melhor? Só. Saiu esse Super recentemente, né? O pessoal empolgado, caralho, aquela briga pra ver quem ficava com o universo, não sei o que. Cara, eu olhava assim, mais do mesmo, sempre, sabe? Franquia. Não bateu a liga assim mais, cara, sabe? E Eu tenho uma história o Dra- parecida com o Dragon Ball, Eu- com esse negócio aí de não gostar do Dragon Ball, porque só que é diferente, porque quando eu assisti a primeira vez o Dragon Ball Z, eu gosto do Dragon Ballzinho do Goku criança, eu acho perfeito, até onde eu vi, ali que passou no SBT, Eu acho gosto. perfeito. É comédia, aventura. Agora, esse Z, eu assisti a primeira vez eu assisti quando o pessoal trazia pra assistir naqueles eventos de anime, a VHS. Né? Geralmente no VHS gravado sem legenda, ficar tudo japonês. Então a gente só não sabia qual era a história, a gente só assistia, via as porradas ali e tudo mais. Aí era uma coisa. Mas quando o A gente era desenho finalmente dependente, né, estreou. Pois é. Aí quando o desenho finalmente estreou na Cartoon Network, né? E aí veio dublado e tal, a gente começou a entender a história, eu já não gostei tanto mais, porque eu entendi que tinha uma formulinha ali que me desagradou muito. É uma formulinha que sempre se repete. Cara. E ele tem uma característica que eu odeio nele, que é que ele não te deixa torcer pros outros personagens. Entendeu? Não é que nem. É tipo assim, Cavaleiro Zodíaco, mesmo na simplicidade dele, é muito mais. Te deixa mais. Torcer mais pelos outros heróis. Não é só Seiya. Os outros personagens do Cavaleiros, eles têm seus momentos de vitória. No Dragon Ball Z não existe isso. No Dragon Ball Z, os outros personagens, eles só servem para sofrer, para apanhar, para ser desmembrados, para ser torturados, para chorar. Eles tentam ganhar, mas nunca ganham. E eles chegam a chorar, eles choram. Todos eles choram nas derrotas deles, são humilhados. Só pro Goku, que sempre tava é sempre um treinamento de palhaçada, né? É sempre correndo e comendo nuvenzinha, entendeu? E aí ele chega lá todo poderosão e mete um soco no cara e derrota. E isso me desagradou bastante. Então eu não gosto de Dragon Ball Z, nem nenhuma fase dele, assim. Nenhuma. Cara, deixa eu falar aqui. Eu comecei a gostar mais. Pode falar, Alexandre. O do Dragon Ball, como eu te falei, ainda tolero a saga do Freeza, mas é mais porque. Acho que é mais por conta do saudosismo mesmo, na época que passou, a gente moleque, vendo ali, passando na Band e tal. Era legal ver e tal. Mas passou dessa saga, assim, aí, sei lá, cara, parece que desanda assim o negócio e é sempre a mesma coisa. E eu não consigo ver mais brilho, assim. Outra animação também que eu assisti quando eu era moleque, animação japonesa também, que hoje eu olho assim, caraca, velho, como é que eu assistia isso? É aquela Tenshimuyo, não sei se vocês conhecem. Sim. Chegou a Tenshimuyo. passar na Band também.
Aí é a história de um moleque que não tem graça nenhuma, o cara é atrapalhado, e todas as meninas que aparecem na vida dele lá, vêm até de outro planeta, ficam afim dele. Aí aquelas, sabe, é uma história. Aí eu fiquei olhando assim, cara, e essa fórmula tu encontra em outras histórias também em mangá, É um sabe, em gênero lá, animação. né? É um gênero, sabe? Gênero. Sempre do cara bobo, otário, Subgênero. o cara bobo, otário, sem graça, e todas as É, meninas é tipo gostam a dele. harém, coisa assim. Isso, sabe? Como se... Como é que pode, assim, gostar de um cara que ele não tinha graça Isso nenhuma? virou Aí, assim, fórmula também, não foi? e não é só fórmula, parece que também os caras acreditam que isso realmente pode acontecer. É impressionante. Mas, enfim, essa já é uma outra questão. Mas, Galera, assim, eu vejo a situação, né, daquele desenho ali, assim, cara, cara, não dá, não entra mais, assim, deixa sabe? eu falar dos meus aqui. O Alexandre tocou aí no caso dos X-Men, né? Ah, realmente, depois que você... Tem muitos desenhos, na verdade, que você assistia naquela época e hoje você assiste, você torce um pouco o nariz. Mas eu tenho uma referência muito, assim, de um desenho que eu gostava pra caramba. Hoje tu assiste com saudosismo, mas não consegue. E olha que eram uns episódios rápidos. Super Amigos. Super Amigos era... Nossa, eu gostava pra caramba. E depois de adulto, assim, eu fui assistindo aí... Cara, que coisa tosca. Sabe? Era É toscão mesmo. e outra coisa Mas que eu amo. outra coisa que era muito comum no meio das animações dos anos 80 e 90 era a questão do mascote, né? No Super Amigos tinha aquele macaquinho, no Thundercats Isso. tinha o Snarf, no He-Man tinha o Gorpo, e por aí adiante, né? E até nos Caça-Fantasmas tinha o Geleia, né? E, cara, Sim. nossa, Geleia. tinha Geleia. uns mascotezinhos que eram horríveis. Você percebe que tem, né? E o mascote dos Super Amigos, pra mim, é detestável. Mesmo eu gostando, era detestável essa questão do mascote. Eu tinha muita vontade que os... É aquele macaco que tu tá falando? eu tinha dos muita Super vontade Gêmeos? que o... E tinha um cachorro. eu tinha muita vontade que o Snarf do Thundercat, ele morresse. Acontecesse alguma coisa com ele, sabe? Mas, infelizmente... Foi mórbida essa. Eu sabia que naquele, eu sabia que naquele criança tipo de, desejando eu morte sabia do que naquele bicho, tipo né? de desenho ele não ia acontecer isso. Não, cara, é porque era assim, era muito... A gente queria aventura e tal. Aí, de repente, entrava o Snarf ali só pra quebrar todo o clima, né? Era um negócio chato pra caramba. E eu acredito Ele era assim... ele era uma babá chata, né? Ele era uma E eu, babá chata. eu acredito assim como tem essa questão do Super Amigos, né? A gente assistia com aquela inocência, com a questão da infância, né? E a gente vai crescendo e a gente vai vendo que eram coisas... um desenho que pra mim envelheceu muito bem, e eu fui assistir um dia desse, até o filme é interessante, mas eu assisti um dia desse desenho, só que assim, os Smurfs. Só que, pra mim, o que mata muito é quando você assiste um desenho que era clássico, na sua infância você gostava, e você assiste quando é adulto e não é a mesma dublagem. Sabe? Aí parece que tira assim, um pedaço do seu coração. Não, poxa, não é a mesma coisa, sabe? Então, você gosta daquela animação, mas quando não é na dublagem... Tanto é que eu assisti agora, pulando da animação para filme, eu assisti agora... o Príncipe de Nova York 2, né? E até sugeri para minha esposa pra gente assistir dublado, porque a dublagem é clássica, né? Mesmo no 2, os atores ainda que dublaram o primeiro ainda estão vivos, né? Então Pô, ainda não vi esse filme, cara. é muito Toninho, legal. O Príncipe Fala. Nova York. Deixa eu te fazer uma pergunta. O 2, ainda não assisti ainda. Deixa o Ney falar aí, galera. Fala aí. Tu assistiu Smurfs e a Flauta Mágica? Sim. Longa-metragem? Sim, Animação? Eu assisti. Legal. sim, muito bom, cara. Eu assisti. Ah, E, pode falar, Alexandre. Tonico, tu me lembrou falando dos Super Amigos, tu me lembrou daquele desenho da Marvel que passava na televisão antigo, tu lembra? Aquele que eles usavam os frames do próprio quadrinho, que eram parados assim. Aí tinha Assim, sempre aquela musiquinha, panabam, panabam, panabam. Lembra desse? sim.
Tosco. Eu acho que esse é mais antigo, cara. Tosco. Acho que esse é mais antigo, Não, né? mas aquele Tá falando do desenho da Marvel, que só se mexia a boca dos personagens? Da Isso. Marvel mexia só a boca. Esse Aí daí. tinha do Hulk, tinha do Namor. Aí do Namor é bacana. Thor. Eu gostava. Homem de Ferro, Thor. O Thor, isso. Eu lembro das dublagens. Eu gostava de ver isso. Cara, aquele desenho, eles eram assim, eu nem sei como é que classificar aquele desenho. Eles não eram bem feitos, mas eles eram literal a história em quadrinho, né? E, cara, prendia a gente de um jeito que... Era episódio. Tu tava vendo a história em quadrinho animada, né? Mas era... Rapaz, o Alexandrinho me lembrou desse aí. Eu lembrei de outro, cara, que eu adorava. Eu gosto até hoje. É o Johnny Quest. Eu acho que Também ele tinha essa pegada de quadrinho, né? tinha essa pegada assim mesmo. Era muito parecido. A própria colorização, assim, Sim. parecia uma página de quadrinho, assim. Até Cara, eu hoje adorava agrada. esse desenho. Mas, galera, dando E certo... é um desenho que envelheceu bem. Com certeza. Eu acho ele muito bom até hoje. Dando sequência aqui até à hoje. nossa pauta, e as animações de hoje? O que vocês acham das animações de hoje aí? Começando aí pelo... vou variar aí. Vai começar aí pelo o Volney, que deu aquela queda no áudio da agora. Então, começa aí, Volney. Quase as animações de hoje, assim, que você gosta. Não é para indicar ainda que a dica cultural é outra coisa, tá? Mas o que tu acha das animações de hoje em dia? Cara, eu acho que o mercado americano caiu bastante na questão de animação. Eu sempre estou relacionando muito eles ao que a gente viveu nos anos 80 e 90. Com aquela época, infelizmente para mim, aquilo lá foi o período de ouro das animações. TV, filme. Nos dias de hoje, eu acho que teve uma queda muito grande na qualidade das histórias, na qualidade do desenho. E aí os animes acabaram ocupando bastante esse espaço. Tá? Tu disseste que não é para mim falar agora, mas é tipo, sempre que eu quero ver alguma animação que eu considere boa, eu vou lá no passado, né? Vou buscar animações antigas para me assistir. Se eu tiver que optar por alguma animação agora no presente, eu vou procurar pelos animes, né? Porque anime tem um catálogo muito grande de opções. Agora, até algum tempo atrás, o que eu estava curtindo era coisas tipo, sabe, coisas naquela pegada de A Hora da Aventura. Né? É o que eu estava assistindo com animação. Um que provavelmente tu não deve conhecer, que saiu pouquíssimos capítulos, o Alexandre deve conhecer, Trem do Infinito. Muito legal aquilo, viu? Olha lá. Quem é o próximo aí da bola aí? Posso Pode. falar? Pode falar. Eu já tenho uma opinião meio que diverge do Ney, assim. Eu já vejo que Eu a vou te bater, animação hein? hoje... A animação Nem de te hoje, conta eu que já tu vai ser vejo... linchado hoje, né? Eu vejo que é muito... que ganha, tem um destaque muito grande, cara, hoje, assim, porra, tem Hora da Aventura, como tu citou aí, que tem Apenas um Show, tem Clarence o Otimista, tem Steve Universo, tem o próprio Irmão do Jorel, que é a animação nacional. Eu vejo, e cara, e hoje os caras fazem histórias, assim, antigamente, as animações antigas, eles pecavam muito, assim, fazendo coisas muito, assim, fortes, inapropriadas, né, que, assim, por exemplo, ver um pica-pau, por exemplo, e correndo para dar uma machadada em alguém, né, hoje os caras, eles já são mais atentos em fazer isso, e não perdem aquele lance de explorar, né? A Hora da Aventura, tanto uma criança pode assistir quanto um adulto e pirar com aquilo ali, né? Os caras hoje têm uma liberdade criativa muito grande, o Teen Titan Go, né? Que é uma reformulação dos Titãs. Cara, aquilo ali é muito doido, cara. Aquilo ali é muito bacana. E eu queria acrescentar uma coisa à fala do Ítalo. Deixa eu só terminar Vai lá. meu raciocínio.
E eu não sei, falando de Brasil, né? Até um tempo atrás, a animação era vista como uma coisa, era visto como um gênero, não como uma forma de expressão artística. Pô, eu lembro que quando eu era criança, eu fui numa locadora, peguei o Akira para alugar. A dona da locadora me alugou porque era uma animação, ou seja, animação voltada para criança, né? Hoje se tem esse trabalho, né, de ter a classificação, a animação ela é colocada hoje como não só um gênero, né, como era antes, né? É uma forma de expressão artística. Se faz animação para qualquer classe de idades aí. E eu vejo que ela evoluiu nisso, né? As animações antigas, elas eram boas, e eu vejo assim, esses pecados que elas cometiam, para mim serve como uma coisa histórica, assim, da gente poder ir lá, né? Pô, olha, teve esse momento que as pessoas pensavam assim, faziam desse jeito, e, pô, legal saber disso, né? Mas tem muita coisa boa antiga, assim, mas eu vejo que as de hoje também tão boas, assim, não vejo falha, assim, não vejo fracasso, não. É o meu ponto de vista, né? Uhum. Vai lá, Ney. O que tu queria adicionar aí? Ítalo, tem algumas coisas que para mim não se encaixam no dia de hoje. Por exemplo, tu tirar o cachimbo do Popeye e botar um cachimbo que solta bolinha de sabão, tá? Tu já viu essa animação, Popeye? Ele não fica dando cachimbo. Não, ainda não vi essa. Ele solta a bolinha de sabão, cara, pelo cachimbo dele. Pode uma coisa dessa? Joga no YouTube que tu vai ver lá. E a outra é que tu já viu o novo Pica-Pau, que as aventuras dele se passam no Brasil? E Não, ainda o não. melhor amigo dele é um macaquinho que é brasileiro. É um pé no saco esse desenho, tá? Qual é Pelo esse? amor de Deus. O Pica-Pau, o novo Pica-Pau, que boa parte das aventuras dele se passa aqui no Brasil, né? Tu encontra isso pelo YouTube. E o melhor amigo dele é um macaquinho que é brasileiro. Não vi ainda. Tá? Ainda E o não, ainda Popeye com não, ainda cachimbo, não tu já vi essa. assistiu, Alexandre? Ainda não. Mas eu me falaram dele hoje, inclusive. Cara, a questão. Olha, Isso aí. Só adicionando aí, a questão que o Ney Isso- falou aí é a questão deles fazerem o politicamente, né, Uma adequação, correto, né? adequação. Só que eu também Sim, acho correto. pesado. No caso do Popeye aí, ah, parece que não é só a questão do cachimbo, não. Tem outra situação lá que mudou. Mas já jogando aqui pro passado, cara, Ele não bate mais em pessoas. o desenho animado que eu gostava do Popeye, ele era o desenho clássico que passava na Globo. Depois o Popeye começou a passar no SBT. Tinha o desenho clássico do Tom Jerry e tinha do Popeye, que era tipo assim, nossa, muito bem feito, parecia a animação Disney. E aí depois entrou umas animações mais simples, estilo quase Hanna-Barbera, tanto do Mais Popeye durinhas. como do Tom Jerry, que eu simplesmente deixei de gostar. Tanto é que Era, hoje eu tento procurar na era internet. daquele estúdio, O antigo, Tonico, o original, o antigo, ele era muito daquele mais estúdio que... feito mais frame a frame e tal. Isso. Esse segundo que tu falou é aquele que entra o Dudu Isso. come sanduíche lá. Tanto- Essa fase tanto do é Dudu que é já do- é aquela fase que a animação é mais durinha. Isso. Mais plana. Do Popeye, eles pegavam temas clássicos como Popeye e os 40 Ladrões, claro. Era nesse estilo. O que o Ney falou, e já entrando no assunto, questão de adaptações. animações de hoje em dia, cara, eu acho que nós temos um leque de opção, como o Ítalo falou, o Irmão do Jorel, já assisti, mas eu ainda procuro animações que elas possam despertar a criatividade e até mesmo a anarquia um pouco, tipo o Simpsons, já fizeram muito isso, e recentemente o Rick e Morty, né, que é baseado ali, chupado ali no De Volta para o Futuro, mas de uma pegada totalmente diferente, anárquica, louca, né? E eu assisti, Mais surreal. devorei aqueles episódios todos, né? E assim, muito... Ei, deixa eu provocar o Tonico e o Alexandre depois. Pois é, aí só terminando aqui, o Tonico tá rolando. só terminando aqui, gente. Aí, então assim, eu acho que hoje em dia as animações nós temos um leque muito grande de opção, mas é que nem eu falo, eu acho que complementando o que o Ney fala, o que a gente vai acaba
deparando é que nós somos nostálgicos. Então nós acabamos, mas isso aí... Isso que o Ney falou, ele tem razão. Essas adaptações para hoje em dia, do papai não ter um cachimbo de fumo e ter que soltar bolhas e não bater mais, nem sei se come espinafre, eu acho um absurdo. Né? Se é para fazer isso, é melhor deixar lá no passado mesmo. Não faz, sabe? E segue adiante. Então, assim, eu acho que nós temos um leque muito grande hoje em dia de opção de animações e assim, para todos os gostos. Vai lá, quem queria falar aí? Eu queria provocar Deixa eu o complementar um Alexandre. negócio aqui. Só um instante. Complementando a pauta, falta tu, né, O Tonico Alexandre? já deu a opinião dele sobre esse assunto. Falta Só pra eu tu, falar. faltou o Alexandre. Vai lá, Alexandre. Vai lá, Alexandre, fala. Tá. Deixa eu falar. Primeiro, eu queria colocar que vocês sabem que eu sou um cara que sou progressista. E eu sou pró-politicamente correto. Eu não sou contra, eu sou pró-politicamente correto. Então, inclusive, eu participei de um debate hoje mesmo sobre esse tema. O que eu acho? Primeiro é o seguinte, eu já passei pela minha fase também de ser reacionário e tudo mais, né? Eu passei por essa fase, eu pulei já essa fase, graças a Deus. Então, eu também tinha esse sentimento, né, tô estragando minha infância, babá, não sei o quê, e já passei por isso. E também não gostava, logo que começou esses novos desenhos da geração Cartoon Network, eu também não gostava, mas hoje em dia eu estudei, eu aprendi sobre eles, e eu não concordo que a animação tenha decaído na América. Eu acho que ela melhorou em todos os quesitos, eu acho. Porque é o seguinte, se tu pegar um Thundercats e botar para uma criança de hoje em dia, eles não vão gostar. Se tu pegar um He-Man, eles não vão gostar. Esses desenhos eram bons pra gente na nossa época, a nossa geração. Essa geração, elas têm outras referências, ela tem outros desafios, ela tem outros pensamentos. A cabeça da criança de hoje em dia, ela é diferente da nossa. Ele já nasce diferente porque ele vive num mundo diferente, um mundo mais digital. Então, a tanta qualidade das animações, ela se adapta a essas novas tecnologias de hoje em dia, que eles utilizam, né, para que eles irem à frente. Tanto que, na própria época do Filmation, ela fazia o possível para economizar. Sem tecnologia da época, o que ela fez? Ela ficou reaproveitando frames. Quando a Disney começou a fazer as séries dos personagens que vieram dos filmes, como Aladdin e tudo mais, eles também tinham que economizar. Então eles inventaram a técnica da Xerox. E aí você passa para hoje em dia que tem o digital. Então já começaram a usar as bibliotecas de mãos, de olhos e tudo mais para fazer mais rapidamente as animações, porque a demanda é muito grande. E aí que como aqueles temas antigos da aventura, da liçãozinha, não funcionam mais hoje em dia, então eu acho que as séries hoje em dia elas são mais artísticas do que eram antes. Então eles apelam muito mais não é apelo a palavra, mas eles abraçam muito mais o surrealismo, por exemplo, sabe? Culturalmente elas são superiores hoje em dia. Tu assiste, por exemplo, um Mundo de Gumball, Eles né? pegam muito no nonsense também, né? Você Nonsense pega, muito explorado. Você pega, por exemplo, porque essa geração, a geração dos jovens de internet, ela é muito mais rápida. Então, o surreal, ele se adapta à percepção que a criança tem hoje em dia. O próprio Teen Titans, que o Ítalo falou, ele é muito rápido, assim, as piadas, a verborragia, porque essa que é a geração de agora. E eu tenho filho, né? Então eu vejo que eles captam muito melhor isso. Se eu botar um desenho meio antigo, eles não vão parar nunca para ver. Não é a pegada deles, sabe? E aí, você tem, por exemplo, o Steven Universe, que é fabuloso, maravilhoso. O Steven Universe, ele é super progressista o desenho, entendeu? O Hora da Aventura, que o Ney citou. Então eu não concordo com isso. Eu acho que a animação hoje em dia, ela em certos termos, ela é melhor, entendeu? A nossa foi boa pra gente na nossa época, entendeu? E tem essa questão também do politicamente correto, é muito importante. Hoje eu participei num debate que foi sobre que a Warner ela anunciou que não vai produzir mais nenhum conteúdo com o Pepe Le Gambá, né? Não vai produzir nenhum conteúdo com o Pepe Le Gambá. Por quê? Se tu assistir de novo o Pepe Le Gambá, ele é um abusador, ele é um assediador. Ele assediava a gambazinha. E aqui, quer dizer, Era gatinha, ele perpetuava, era uma gatinha. Ele perpetuava um comportamento nocivo, machista, entendeu? A gente ria disso, mas porque isso para aquilo era normal pra gente. O garanhão que tem que chegar lá e ganhar moço, não interessa, ela vai dizer não. Como ela diz não muitas vezes na série, entendeu? E é importante você limar esses comportamentos. Eu concordo que tem que ser limado. É tipo, um colega estava me falando, mas é porque não sei o quê, é liberdade criativa. Não, isso é um comportamento que era ruim, ele é ruim, sempre foi ruim, só que a gente tolerava na época, porque fazia parte do nosso dia a dia,
Hoje em dia não, a gente tem que ir mais, tem que matar isso. Entendeu? O Popeye, eu acho assim, eu tenho uma combinação do que vou falar um pouco sobre o que o Ney falou e sobre o ponto de vista do Tonico. Essa coisa do Popeye, Do cachimbo. do cachimbo dele, que não é mais cachimbo, não tem por que botar um personagem fumando hoje em dia. Isso já começou antes. O Wolverine do desenho nunca fumou. Ele não fuma charuto no desenho animado dos anos 90. Lá já tinha essa noção de que não era pra ter. Entendeu? O desenho do Popeye é muito antigo. É um desenho que bem antigão mesmo, que era normal. A fuma era normalizado. Não é mais hoje em dia. Tem que tirar. Agora eu concordo também com o Tonico. Porque assim, o próprio personagem Popeye não chama mais atenção hoje em dia. Não dá mais. É só pra gente velha como a gente. Então, não traz mais de volta. Não precisa mais disso. Inventa E outro. aí já entra em outra coisa recente agora, uma polêmica, que é do Thundercats Roar. Vocês assistiram o Thundercats Roar? Não. Assisti, cara. Thundercats Roar é um exemplo de... Eu vi o um episódio exemplo piloto. é o exemplo do acabaram com a minha infância. Eu assisti a série toda. E é super divertida pra cacete. Pra mim, que sou fã do original, ela é muito divertida. Porque ela zoa pro original e ela tem aquela pegada do Teen Titans, de ser rápida, verborrágica e tudo mais. Entendeu? E ela foi cancelada. Por quê? Porque os velhos, né, reclamaram, fizeram campanha contra. E aí eles não tiveram nem coragem de lançar. Ele foi lançado só em webisódios. Não tiveram nem chegado de lançar ele na programação normal da TV. Entendeu? E aí, olha o que aconteceu de interessante. Esses velhos que reclamaram, que são nós, nossa geração, eles não compram boneco, eles não assistem desenho na TV, não dão audiência, eles não consomem caderno, não consomem produtos, entendeu? Eles só estão lá para reclamar. Eles começaram a usar como exemplo aquela animação do Thundercats de 2011. 2011 era muito melhor, traz isso de volta, continua. Mas essa mesma galera que reclamou e que queria o Thundercats de 2011 de volta, eles também não assistiram na época, também não consumiram. E aquele desenho de 2011, ele também morreu, porque essa mesma galera que reclamou hoje do Thundercats Roar, estava reclamando de 2011 que não se comparava com o original. É muito importante perceber isso. Por que eu... Tem um termo que é usado por um comportamento desse, de destruir a minha infância, que é o velho boomer. O velho que... Eu não sei o significado do termo boomer, mas a gente usa isso, ok, boomer. Né? Que é o velho que não consegue deixar o passado para trás, o passado era melhor. Entendeu? Tem sempre essa reclamação. E o boomer, ele é assim, ele reclama, mas ele não consome produtos de agora. E tem uma compreensão muito grande que o boomer não tem, é que não é mais pra ele, não é mais pra gente. O Thundercats original, ó, tá aqui, esse foi pra mim. Esse foi pra mim. O que sair agora não é mais pra mim, eu já cresci. Entendeu? Não pode ter do mesmo jeito, ter o mesmo visual, não tem como. É que nem, tô assistindo pra Tartarugas Ninja, quase ninguém da gente, nossa geração não liga mais, mas a Tartarugas Ninja teve 4 ou 5 gerações de desenhos diferentes já. Cada uma atendendo a sua época. Entendeu? Já mudou 4 ou 5 vezes já. Entendeu? Claro, teve os boomers, só que dessa vez os boomers não tiveram força, porque a marca é muito forte e as crianças curtiram em cada geração, cada um deles. Tá fazendo sucesso, não para, né? E vai continuar fazendo sucesso. Galera, mas os boomers não tiveram força nesse caso. deixa eu fazer uma intervenção rapidamente. Então, aí. eu penso assim. Não, eu concordo contigo. Olha o tempo. Pois fazer a intervenção aí porque a gente já tem aí só pouco tempo mesmo, já vamos entrar na parte cultural. Posso completar a fala do Alexandre só? É só fazer um adicional rapidamente aí, quando o Alexandre falou. Cara, eu concordo com a questão do progressista aí, porque é o seguinte, hoje, programas como o da Mara, da Xuxa, eles jamais seriam viáveis numa TV aberta, né? Por causa da sexualidade que havia, principalmente o da Mara, né? Então, sexismo, né? Seja lá como for. Então, eu acredito que... A Xuxa também era bastante, cara. Eu tenho, o Alexandre tem filhos, eu tenho uma filha e a gente acaba se preocupando com essas situações. E, que nem ele falou, questões de, naquela época a gente tolerava, porque a gente, não, isso aí... Hoje não, hoje nós já temos um conhecimento melhor do que aquilo pode fazer de mal dentro de todo um processo. Vai, Ney, encerra, fala teu pensamento aí pra gente ir para o final aqui. Eu ia provocar o Alexandre, tu era justamente para essa discussão, mas esse doido aí se adiantou e falou tudo que era para falar na discussão, não tem mais nem o que falar, tá? Só resumindo, dando um ponto de vista aqui, de certa forma concordando com o Alexandre, só de forma resumida, né? Eu fui assistir, eu estou sempre acompanhando o Alexandre aí, nas tretas dele de internet, e eu fui assistir o novo She-Ra, né?
Tipo, se eu tenho que falar mal de algo, eu vou assistir. E eu assisti toda uma temporada, acho até que 2 temporadas da She-Ra, aquela adolescente lá, nova, She-Ra e tal. No final da temporada, eu simplesmente olhei para aquilo e disse: não é para mim. Simples assim. Exatamente. Não é para minha Agora, geração. Deixa Agora eu eu perguntar, assisto. rapidinho, antes de Eu terminar. assisto Deixa eu Steven perguntar, Universe. deixa eu te perguntar, antes de tu pular rapidinho, não deixa eu morrer a She-Ra. Deixa eu te perguntar, tu já procurou pesquisar pra saber se fez ou não sucesso? Fez, que vai a segunda Cara, temporada. eu Cara, assisti tá saindo enquanto temporada espectador. nova aí. Fez Né? um Eu sucesso, Tá saindo assisti. temporada nova. A palavra tá comigo. A palavra tá fantástico. comigo. Eu assisti enquanto espectador e produtor ao mesmo tempo, me livrando de preconceitos. Simplesmente eu vi que não era algo para minha geração. Eu não Era tô para uma criticando o geração. teu julgamento. Sim. Eu tô Agora, corroborando contigo. pois é, aí é o que eu estou dizendo. Eu não voltei a me interessar pela série, né? Diferente de Steven Universe, por exemplo. Steven Universe eu tenho acompanhado todas as temporadas. Filme, como produção, história. De tudo que tu sabe, provavelmente Steven Universe eu também sei. Né? Clarencio, enfim. Mas aí tem animações que me agradam e tem outras que não. Simplesmente assim pela narrativa, pela história. Mas enfim, o tempo está passando, eu não quero extrapolar. Vai lá, Tony. Deixa eu falar um Ítalo, negócio tu aqui. tem 10 É, segundos. Já Bora. perdeu tempo, corre. Fala aí, Ítalo. Não, cara, esse ponto que o Alexandrinho falou é uma coisa que que eu também sigo essa situação, justamente, né, de ver como tá a situação hoje. Eu vejo que a gente tá evoluindo, pô, cara. Essas coisas. As animações que foram feitas antigamente, com aquele contexto, com aquelas coisas, aquilo ali para mim só serve como material histórico, cara. Olha, foi daquele jeito ali, né? Aconteceu assim, pá, deixa lá, né? Olha, falando do Steven Universe, né? Pô, é um desenho, pô, tu vê inclusão ali, cara, né? Ali quando tem as duas Janes lá, né? Pô, dá de entender que são do mesmo gênero e tal ali, e tendo uma relação O ali. gênero, ele é ignorado. A distinção de gênero é ignorada em Steven Universe. Pois é, eles mostram de um jeito assim tão além disso, que eu acho legal, sabe? As pessoas verem esse material novo e terem essa percepção de como a gente tem que se relacionar. E foi um desenho que foi cancelado justamente por isso, por mostrar essa Mas pelo menos questão. deixaram eles contar a história até o final, né? Pois é, a Rebecca Sugar, que é a autora, ela dá uma entrevista que ela ainda tinha muita coisa ainda para mostrar, mas aí ela teve que adiantar ali o final, tudinho, porque foi cancelado por conta disso, né? Beleza. Então, eu vejo... Vai, continua. e o Popeye, a animação era melhor porque era daquele mesmo estúdio lá que fez aquela animação do Superman, aquela clássica lá, o estúdio Fleischer, parece. Fleischer. É o mesmo Melhor criador em da qualidade Betty Boop. técnica, né? Inclusive, Isso. tem um episódio do Popeye que é considerado o episódio mais violento da história da animação, que é um episódio que ele dá porrada numa cidade inteira. Eu assisti isso. Tá, nós- Eu O vi Popeye isso. não é um Ele personagem. dá Eu surra na cidade inteira. Eu concordo não com o lembro, Tonico. O Popeye não é um personagem para. Acho que ele não dá para adaptar, cara, para os tempos de hoje, Galera, porque ele vai perder a essência de E Popeye. galera, A She-Ra eu achei legal. galera, só cortando vocês Eu rapidamente. gostei muito o tema da discussão, da nova She-Ra. o tema da discussão aí, ele é amplo e daria um outro podcast com certeza futuramente, que a gente pode entrar nesse assunto aí e a gente arma um ringue e bota o Alexandre e o Vonei aí para se degladiar. Vamos para nossa dica. Vamos para A gente fica apostando aqui e ganha dinheiro em cima deles. Vamos para nossas dicas culturais, que é para a gente encerrar aqui. Eu vou começar, né, para ver, depois eu jogo a bola para vocês. Não vou começar não, vou jogar logo pro mais polêmico aí, pro Vonei. Vonei, fala aí uma dica, lembra que na dica cultural é uma animação, para tu vai indicar agora, que não é animação antiga, tá? E não pode indicar aquela que tu indicou no outro, tem que ser uma agora. Dê sua dica aí. Agora? Isso. Tá. Não vale repetir, né? Não vale repetir. Você pode assistir todo você mundo pode assiste assistir. Quadro Norte. Vai. Bora, deixa eu falar. Você quer, por exemplo, eu tô ligado no que tem acontecido em anime ultimamente.
Eu quero comer seu pâncreas. Tá pirado nos É o anime título agora. da animação. Eu quero comer o seu pâncreas. Tá? É um filme de romance em anime. Tá? Tão bom quanto aquele outro, que é... Qual é o seu nome, se eu não me engano? Que é uma animação japonesa aí que ganhou, acho até Oscar, se eu não me engano. Tá? Mas o título dessa animação é Eu Quero Comer Seu Pâncreas. E é um romance. Vale a pena ver. Vai Vou lá, pesquisar pra ver. vou botar para o Alexandre. Vai, Alexandre. Eu quero recomendar a série Desencanto, do Matt Groening, criador dos Simpsons, da Netflix. É bem legal. Ela é mais adulta, né? Lógico, como a gente citou aqui. É muito importante também citar isso, que algumas animações que a gente citou aqui são adultos, como, por exemplo, o próprio Rick e Morty. Né? Uhum. Sim, isso É diferente porque é ela bom adulta. dessa E ela também é adulta e é bem engraçada também. É bem legal. Ela assistam, quem não assistiu ainda assiste, que ela é bem divertida. Eu gostei pra caramba. Vai lá, Ítalo. Cara, relembrando, né, das animações que a gente assistiu, Transformers, tem o que saiu agora, saiu 2 capítulos já, que é o Transformers, War Cybertron, Guerra de Cyber. que tem o cerco, tem o cerco, 6 episódios, que é a primeira parte, e saiu agora o segundo, né, que é o Nascer da Terra, que aí também são 6 episódios. Cara, é muito bacana, cara. É muito bacana, assim. Muito bom. Tá toda a essência dos Transformers lá. Eu vejo assim, que a galera que nova, eu acho que tá bacana pro cara assistir. A galera que assistia vai se identificar lá. Eu vi, assim, um casamento assim, no roteiro que ficou muito bacana. A história é boa, sabe? A ação legal. dela é legal. É muito bacana, cara. A história bem te feita, é prende, bonita. sabe? É bonita, sabe? Eles estão muito bem detalhados. É muito bacana, cara. Vale a pena. Beleza. Tá na Só Netflix. mais um. Vai, Só Alexandre. Mais um aí, É, Alexandre. que é mais antigo. Tem uns aninhos atrás, só mais um, Gravity Falls. Acho que todo mundo tem que assistir Gravity Falls. Todo mundo aqui também da gente. Onde Vai é que passa? voltar? Onde é que passa? Parece que vai voltar, né? É um exemplo, parece que vai. Eu acho que tá no Disney Plus agora, né? Ou tá no Netflix ainda, não lembro. Como é o nome? Tem que assistir. É um exemplo de animação Gravity atual, Falls. que é muito bem É feito. um arquivo bom. X Gravity da Falls. Disney. Beleza. Vou dar uma pesquisada. Deixa eu dar aqui a minha dica aqui para encerrar essa bagaça. Galera, acabamos de falar aqui na Disney Plus tem o última animação da Pixar, né? Soul. Eu sou fã da Pixar, então, né, muito bom. E o assunto, ele trata de 2 assuntos ali, bem interessantes: religião e música. E a história, resumidamente, a história de um professor de música que tem vontade de tocar jazz profissional. E no dia que ele tem a oportunidade de tocar com uma grande banda lá, ele sofre um acidente e vai para um outro plano. Né? O que é legal na animação é que eles não dão esse nome assim, céu, inferno. Não há uma conotação. Ele tem uma linha que parece o espírita, sabe? A questão dele voltar para reassumir a vida dele, né? E ele acaba a todo um atrapalhamento lá, ele volta num gato, né? Mas isso é um spoiler que eu já dei. Mas assim, o que eu acho legal é porque a Pixar, eu li recentemente o livro Criatividade S.A., que é de um dos fundadores da Pixar, acho que ele ainda trabalha na Pixar. E, cara, a Pixar, eles têm uma galera, quase igual a gente aqui, é um banco de cérebros que eles analisam roteiros. Então, os roteiros da Pixar, quase todos, eles são muito bem escritos, porque eles têm toda ali uma galera que vai lá e diz, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, e eles chegam num ponto que é muito interessante. Então, a animação, ela é muito emocionante, ela é muito bem feita, para variar, é Pixar, né? Tem humor, mas o que eu acho legal é a mensagem que passa, de certa forma, do pós-vida. Eu acabei de indicar no podcast anterior sobre a questão de documentários sobre vida após a morte, e a animação acaba entrando nessa pegada, mas de um jeito lúdico. Casou bem que tá curtindo no de um jeito lúdico, de um jeito bem
musical também. Nossa, mostra a paixão do cara por música. Por mais que você não conheça jazz, mas você acaba comprando a ideia do principal lá, do personagem. Então, assim, cara, é muito bom. É Pixar. Então, eu aconselho cada um de vocês a assistir. Porque... Esse conceito pós-morte está reformulado aí, né? Eles dão uma visão muito legal, muito assim, própria. desse conceito. E sem ser Isso. muito clichê, né? E sem também Isso. afetar a religião dos outros, né? Eles brincam. Tu Aí sabe, ficou muito legal tu isso. sabe que tem uma pegadinha no espiritismo ali, mas não fica aquela coisa novela da Rede Globo, sabe? Tá um negócio bem legal. Galera, E tem uma coisa aí das animações da Pixar, que as animações da Pixar, elas fazem os adultos chorarem, né? O pessoal fala, e as crianças ficarem rindo lá, se divertindo. galera, Essa que é a pegada da animação. Bora encerrar, porque senão a conversa vai longe. Agradeço a participação de cada um. E a gente se encontra no próximo. Amanhã à noite isso aqui vai estar no ar e vai estar na plataforma digitais. Demora um pouquinho, mas vai estar também junto, tá? Então um abraço aí, até a próxima gravação e até a reunião quinta-feira, viu? Ney, não vai Um abraço esquecer. a todos. Um abraço. Todos aqui, um abraço Tranquilo. ao público. Tchau, povo.